Glória a Deus. Abre Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que texto maravilhoso, amém? Que texto importante para nós, como o Salmo 23. Quem lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Leva-me a pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Davi já tinha bebido desta água, Davi já tinha experimentado essa promessa, esse convite de Jesus. Mas como Davi pôde encontrar assim o descanso, o socorro, o alívio? Olha que a vida de Jesus, a vida de Davi era uma vida intensa e de muitas tribulações, mas como ele pôde experimentar da mesma maneira que nós olhamos para Jesus pela fé. E Davi experimentou o descanso, o refrigério. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me a pastos verdejantes e refrigera a minha alma. Quem está precisando de refrigerar a sua alma? Quem quer beber dessa água do Espírito, como bebemos hoje no louvor? Quem quer ser renovado domingo após domingo, culto após culto, momento de oração, de leitura da palavra, de talvez ali na TV assistir o culto numa madrugada? Que responsabilidade de Jesus, que autoridade. Ali em carne e osso, mas era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Ele fez esse compromisso: vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mais do que nunca, a humanidade, a sociedade, desde o mais pequenino até o mais idoso, nós precisamos experimentar e precisamos continuamente beber desta fonte, que é Jesus Cristo. E você que está online, vem presencial. Se a igreja concorda, diga amém bem forte. Amém. Mais forte para quem está online ouvir. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque presencial a gente tem mais foco, tem mais concentração, tem mais atenção. É diferente. Então ele fala: olha, você que está se sentindo cansado, sobrecarregado, quem não tem momentos na vida que se cansa, que se sente sobrecarregado, as inquietações, as preocupações da vida, e ele falou: vem a mim, confia em mim, ande com o meu jugo. Eu vi falar, esse jugo representa uma canga, se não me engano, é isso, meu pastor, você que entende, que vai nos bois assim, a canga, né? O senhor entende de fazenda também? Então, pastor Mendes, a canga, né? Porque um boi tem que caminhar junto com o outro, eles estão presos. Então Jesus fala: olha, se comprometa comigo. Primeiro ele fala: aproxima. E para que a gente tenha confiança, vem um alívio. Quem já teve essa experiência? Se aproximou, você fez a campanha, desafio de Elias, você veio para o culto, você participa de uma conferência, você dá um passo em proximidade maior para Deus, e o primeiro momento vem o alívio, vem a paz, vem o refrigério. Se Ele corre, nós corremos. Se Ele para, nós paramos. Se Ele vai num compasso mais lento, nós vamos num compasso mais lento. Porque Ele vai nos livrar dos laços, Ele vai nos dar discernimento. Então, com a canga, na confiança, nós andamos ali presos a Ele voluntariamente.
Quem voluntariamente escolheu ser ligado a Jesus, a palavra de Deus e servir a Deus? Levanta a mão. Então fala: voluntariamente eu estou no mesmo jugo do Senhor Jesus. Se Ele for para a esquerda, vou para a esquerda. Se Ele for para a direita, vou para a direita. Se Ele parar, eu paro. Se Ele andar, eu ando. Se Ele correr, eu corro. Quem pode aplaudir? É voluntário, não é forçado. O mundo ele faz pela força, pelo cansaço, pela sobrecarga. Cristo não falou: vem a mim, aproxima voluntariamente, sujeite-se aos meus ensinamentos, sujeite-se à minha palavra, sujeite-se ao conselho da minha palavra. E aí, primeiramente, nós fazemos pela fé, mas Ele é o nosso mestre e nós somos o discípulo, e o discípulo vai aprender. À medida que nós caminhamos com Ele, em confiança, às vezes, sem entender, sem, muitas vezes, não saber porquê. Ele fala: isso não é bom, então não é bom. Ele fala: investe mais nisso, dê mais seu tempo para a obra, para a igreja, porque isso vai te trazer a bênção. Então eu faço. Às vezes eu estou fazendo por fé, mas à medida que eu caminho com Ele, Ele fala: aprendei de mim. Eu não vou fazer apenas por fé, eu vou fazer por experiência. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala, Romanos 12, 1 e 2, que nós possamos consagrar a nossa vida a Deus, confiando nas misericórdias. Meu irmão, Deus é sábio, Ele é amoroso. Diante de Deus, talvez muitas vezes espiritualmente somos como criança. Se você quer conquistar a confiança da criança, primeiro você dá um agrado para ela, é verdade ou não é? Então Deus fala: venha, e eu vou te dar o primeiro refrigério. Agora confia, caminha, e depois você vai aprender por que isso não é bom, por que isso é bom, por que agora que tem que correr, por que agora tem que esperar, por que agora tem que perseverar nesse caminho, por que tem que fugir desse caminho. Por quê? Porque nós vamos caminhando com Ele, como os apóstolos caminharam 3 anos e meio, e depois Ele subiu ao céu, mas Ele não nos deixou só, Ele enviou o Espírito, e o Espírito vai nos revelar e vai nos ensinar as melhores escolhas, iluminando os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para entender a palavra de Deus, aprender, e depois, aí sim, achareis descanso para a vossa alma. Meu irmão, como tem alma aflita na humanidade. Os demônios não estão dando sossego nem para as crianças. Quem concorda comigo? Crianças sobrecarregadas, preocupadas, esses desafios da internet, muitas vezes arriscando a própria vida, querendo ser aceito pelo grupo. Mas o Senhor fala: não, se você vir a mim, você vai ter descanso, você vai ter paz. Paz é algo incomparável. Paz é que nem saúde. Quem concorda? A saúde você valoriza quando está passando uma tribulação, um tratamento difícil. É verdade ou não é? Nós desfrutamos da saúde e às vezes nem lembramos de agradecer. E a paz também é algo tremendo. Quando alguém, ele pode ter dinheiro e não ter paz, ele pode ter status e não ter paz, ele pode ter influência e não ter paz. Mas a paz que vem de Deus, ela não depende da circunstância. Ela depende de aproximar, de confiar, de sujeitar e de abrir o coração para aprender. Porque aí eu vou fazer não só pela fé, eu vou fazer pela fé, mas eu vou fazer convencido que Deus tem nos dado o melhor e que a obediência vai continuar trazendo
o descanso, a paz, proteção, bênção. E aí ele fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem quer caminhar debaixo desse jugo? Voluntariamente. Nós temos que escolher o nosso caminho, a nossa direção. E Cristo é o melhor caminho. Nós temos que escolher a vontade de Deus ou a vontade do mundo. O apóstolo Paulo, como eu disse, Romanos 12, vamos ler agora o verso 2 lá. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 coisas juntos, fala boa, como que é a ordem aqui? Eu esqueci. Boa, agradável e perfeita. Fala, é 3 em 1. Fala, a obediência à vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Num primeiro momento não pode até não ser agradável, mas se eu persevero, meu paladar vai mudar. Quem já teve essa experiência? O seu paladar muda. Por quê? Porque nós estávamos debaixo de um jugo maligno, agora nós estamos debaixo do jugo de Deus. E vamos experimentar que ela é agradável e ela é perfeita, ela faz bem de todo jeito. Porque tem coisa que é agradável, mas não é bom. Tem coisa que é bom, mas não é agradável. E tem coisa que pode ser boa e agradável, mas não é saudável, não é perfeito. Deus não, Deus é bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem quer levar essas 3 coisas na sua caminhada com Cristo Jesus? Então é a vontade de Deus versus a vontade do mundo. Se eu vivo pelo padrão do mundo, ficarei sobrecarregado e cansado. Mas se eu renovo a minha mente, eu vivo a cultura do reino. Quem quer viver a cultura do reino? A cultura da palavra de Deus. Eu vou desfrutar das promessas, vou aprender, vou ter descanso, vou ter paz. Mas também tem a luta da vontade do Espírito e da vontade da carne. Abre comigo, Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios 4, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios. Gentios é aqueles que escolheram viver no padrão do mundo, que estão distantes de Deus, não conhecem a vida ou rejeitaram a vida com Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A mente, irmão. Põe a mão na cabeça e fala: Deus, renova a minha mente. Me ensina, Senhor, a pensar aquilo que é útil, aquilo que faz bem. Esses dias eu estava lendo a palavra e Deus falou comigo. A nossa mente, ela pode ser governada pela emoção, pela razão, mas pode ser governada pela revelação. Quem quer ser governado pela revelação, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Se eu sou governado pela emoção, eu vou ser uma vida bipolar. Um dia estou lá em cima, talvez no mesmo dia estou lá embaixo, porque a emoção não é confiável. A emoção é boa, mas não é confiável. Fala para você, irmão, a emoção é boa, mas não é confiável. Ela tem que ser governada. O homem sábio, ele governa a emoção através da razão. Ele tem o raciocínio, a sabedoria humana. Mas o homem espiritual, ele tem a sabedoria
celestial do Espírito, que muitas vezes ela pode até entrar em choque com a razão, mas entre a razão e a palavra, confia na palavra. A palavra diz que Abraão, ele creu contra a esperança, porque o coração dele e o diagnóstico clínico dele, de Sara, era que era impossível ele ter filho. Mas Deus visitou Abraão e deu uma palavra. Falou: o impossível para você é possível para Deus. O ano que vem, Sara terá o filho que você espera, Isaque. O que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Mas aí eu tenho que governar minha mente pela revelação. Eu não deixo de ser uma pessoa sábia, mas muitas vezes a revelação é loucura para a sabedoria humana. Quem entende o que eu estou falando? Porque Deus tornou a sabedoria desse mundo loucura. Então ele fala: olha, você que estava com a mente obscurecida, você que estava sendo governado ou pela carne, ou pelo padrão mudando, ou até pela vaidade humana, que também é uma manifestação da carne, preso na dureza do seu coração. Verso 19 fala: tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, ao pecado, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Aí no verso 20 ele fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Amém? Fala comigo: mas não foi assim que o meu Senhor, o meu Salvador, me ensinou e tem me ensinado. Deixar o padrão mundano, deixar a vontade da carne e abraçar a vontade de Deus em plena confiança. Não foi assim, não foi isso que Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. E hoje o Espírito está nos guiando. Muitas vezes o Espírito quer que você inclina para o lado, a ira quer que você inclina para o outro. Quem entende o que eu estou falando? O Espírito quer que você inclina para alguma coisa, mas o padrão mundano você quer que inclina para outra. Mas todo mundo faz, por que você não faz? Você fala: eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, eu fui comprado pelo sangue, e eu quero a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Põe a mão no coração, fala: Deus me chamou para ser cristão, um espelho dos valores e da natureza de Jesus Cristo. Agora olhe para mim: o que você ganha com isso? Descanso, refrigério, dupla honra. A sobrecarga e o jugo desse mundo está quebrado. Então ele fala, olha, o verso 22 ele explica ainda mais, 21 e 22. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quem está no jugo de Cristo está aprendendo. Se de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Quem já aprendeu que domingo é impossível você não vir na igreja? Quem já aprendeu isso? Se torna um hábito. No início, você está renovando a sua mente, é ou não é? Eu ia fazer um evangelismo, tinha um projeto ID, não chamava ID, mas domingo à tarde a gente saía com jovens para evangelizar as casas e batia nas portas. E a gente pedia para poder compartilhar um texto, a palavra. Interessante, hoje é difícil fazer esse evangelismo, né? Tanto assalto e tantas coisas. Mas hoje é inconcebível, a cultura cristã, domingo é igreja. E os seus filhos já têm o benefício
de ser gerado nessa visão. Quem acha isso uma benção? Porque a gente vive o ambiente que a gente é gerado. E eles são gerados nessa visão. Que coisa linda, maravilhosa. Ele fala: renove a sua mente, deixe a vida mundana, deixe a vida para satisfazer os desejos, as impurezas da carne, mas para servir a Deus em santidade. Aí ele fala: no sentido quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Fala comigo: engano. Fala: o mundo é enganador. Fala: é o engano. Promete e não entrega. É verdade ou não é? Quem já viveu, quem já serviu, quem já esteve debaixo do comando do mundo sabe. Ele fala: o engano também da carne. A carne, ela é enganosa, meu irmão. Mas ele fala: vocês aprenderam a despojar do velho homem. Ele está aí dentro. Enquanto estiver nesse tabernáculo carnal, ele está aí dentro. Mas ele está sujeito à palavra e ao Espírito. Romanos capítulo 8 fala: o homem espiritual inclina para o Espírito. Uma tradução fala: inclina a sua mente para o Espírito. O homem carnal, ele inclina para a carne. E o resultado disso é morte. Mas o resultado do Espírito é vida, é paz, é descanso, é vitória, é conquista, é dupla honra. E no verso 23 ele dá a chave: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Fala: eu posso levar minha mente a ser governada pela revelação da palavra. Mas para isso tem que ler a palavra, né, irmão? Quem quer ler a palavra? Você tem que ler a palavra, você tem que ouvir a palavra, você tem que cantar a palavra, você tem que decorar a palavra. Antes de nascer a fonte da vida, na antiga comunidade, eu após dirigir um culto terça-noite, não sei se a Bispo Cássia lembra, era o pastor César, e era o culto evangelístico, que a gente cantava essa música muito. É muito bom. Graças a Deus. Ele fala: renoveis o espírito do vosso entendimento, da derrota para a vitória, da impureza para a santidade, da ignorância espiritual para a mente de Cristo. Quem quer renovar a sua mente, levanta as mãos, fecha os olhos, fala: Senhor Deus, renova a minha mente para entender a palavra, para entender as verdades do Espírito, para ter essa experiência com Jesus Cristo e com os ensinamentos dele, que vai trazer paz e descanso aonde há inquietação. Diga amém. Aí verso 24: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo fala: olha, deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, para alcançar a minha vocação, o meu chamado. E o meu chamado é isto, é renovar o espírito do meu entendimento e viver a vida cristã em plenitude. Jesus, irmão, ele era invencível, imbatível. Ele sujeitou, ele venceu por mim e por você. Então tem a vontade de Deus e tem o padrão do mundo. Tem o padrão de Deus e o padrão do mundo. Tem a vontade do Espírito e a vontade da carne. Quem toma o jugo de Cristo, ele fez opção do padrão e da cultura de Deus, da palavra de Deus. E também fez a opção de inclinar para o Espírito.
A carne está aí, mas a palavra diz: mortificai a carne. Quem quer mortificar a carne? Alimenta o espírito com a palavra, alimenta o espírito com os louvores, alimenta o espírito na congregação, quando você está cultuando a Deus, e você vai andar no Espírito de Deus. E aí ele nos dá o que é o novo homem. Abre comigo em Mateus 22. Outro aspecto que eu queria destacar, que é tomar o jugo de Cristo para ter descanso, refrigério, aprender com o Senhor. Fizeram uma pergunta para Jesus, para resumir toda a palavra, todos os mandamentos, em uma pequena frase. Verso 35, Mateus 22, 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Fala comigo, com Deus é tudo. Alma, coração, entendimento. Tem uma tradução que fala com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Provérbios fala que não há sabedoria contra Deus. Não há entendimento e sabedoria contra a palavra de Deus. Por isso que Babel foi frustrante. A humanidade se uniu e esqueceu de Deus e falou: vamos construir uma torre e vamos tornar o nosso nome célebre. Já nasceu fracassado. Já nasceu fracassado, sabe por quê? Se Deus quiser, não só viveremos, como edificaremos. Não é isso que o apóstolo Tiago fala? Se Deus quiser, não só viveremos amanhã, como construiremos, como faremos isso e faremos aquilo. O nobre tem projetos nobres e ele persevera, mas não tem projeto bem sucedido se o primeiro lugar é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. A Bíblia nos ensina, a palavra nos ensina. Nenhum conselho, nenhuma aliança, nenhuma decisão, nem por 30 dias. Falaram: Daniel, deixa de orar 30 dias. Deixa de abrir a janela da sua casa, olhar para Jerusalém e orar. Parece que era 3 vezes ao dia. E ele arriscou a vida dele para não ficar nem um dia. Nem um dia. E por isso, ele foi lançado na cova dos leões. Mas o destino dele foi a dupla honra. Por quê? Porque ele amou a Deus acima de todas as coisas. Os amigos de Daniel eram do mesmo tipo, da mesma coragem. Quem quer ser valente em Deus? Valente em Deus, compromisso com Deus. Por dentro você pode estar tremendo, mas você tem um compromisso com Deus. O rei fez a estátua e falou: olha, se não prostrar e não adorar essa estátua, vai ser lançado na fornalha. Chegou os 3. Provavelmente eles disfarçaram, mas os invejosos estavam ali. E falaram: ó, eles não se dobraram. Aí quando tocou lá aqueles instrumentos, o rei falou: vocês não vão se dobrar diante da minha estátua. É o padrão do mundo, é a vontade da carne. Quem entende o que eu estou falando? O diabo quer nos colocar no padrão mundano, que traz sobrecarga, que traz cansaço, que traz destruição. E Jesus quer nos libertar. E aí a palavra diz que ele fala: fique sabendo, rei, com todo respeito, nós não podemos fazer isso. Se Deus quiser,
Ele nos livrará da fornalha. Se Ele não quiser, está feito. O que aconteceu? Lá na fornalha tinha 4. A palavra fala que quando nós somos perseguidos por causa da verdade, a glória de Deus está sobre nós. Quem pode aplaudir o Senhor? A glória de Deus está sobre nós. Então Deus é prioridade, Deus é a maior prioridade. Ah, que coisa linda. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala, fácil, né, irmão? Eu me amo. Quem te ama aí? Fala para o seu irmão, tu te ama, irmão? Tu é compreensivo contigo mesmo? Quem é tolerante? Quem é sensível com as suas humanidades, vamos dizer assim. Eu não estou falando pecado, estou falando humanidades. Quem é humano, levanta a mão. E a gente é cheio de justificativa, não é? Ah, mas isso foi por isso foi por aquilo. O melhor lugar para a gente treinar o amor ao próximo, primeiro na casa da gente, depois é na igreja, que nós trabalhamos junto, que nós convivemos junto, que nós temos uma regra de fraternidade junto, mas nós sabemos que não somos perfeitos. Aí nós temos que ser tolerantes. Por isso que lá em Colossenses fala, olha Colossenses 3,12. Colossenses 3,12. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né, irmão? Eu gosto de ler a Bíblia todo ano. A Bíblia não é um livro para você ler uma vez e guardar, é um livro para você ler e reler e continuar lendo até Jesus voltar, porque Deus está falando com você através da palavra. E ler sobre a Bíblia não substitui ler a Bíblia. Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia se explica. E à medida que nós crescemos, a revelação da palavra nos é dada para a nossa maturidade. Não adianta querer ensinar cálculo lá, 3, né? Bispo Paulo, cálculo 3, cálculo 2, para quem está ainda na álgebra. É diferente. Então nós vamos lendo a palavra e Deus vai nos dando sabedoria. Então olha o que diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, já estou terminando, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Primeiro começa na mente. Fala assim, primeiro começa na mente. Eu estou com vontade de dar uma bofetada, mas não vou dar. Quem já viveu isso, né? Eu estou com vontade de explodir, mas não vou explodir. Eu vou revestir. Revestir é uma posição de obediência através da fé. Não, mas aí você é hipócrita. Hipócrita não, irmão. Se você deixar o sentimento dominar, aí você vai virar uma pessoa arbusto solitário no deserto. Quem não quer ser arbusto solitário no deserto? Não, cheio de espinho, espinhento, não. Fala, Deus não me criou para ser espinhento, não. Então, afetos, suportai-vos um ao outro. Palavra é palavra, fala comigo, a palavra é a palavra. Ele sabe que tem momento que a gente tem que suportar. Suportai-vos, então amar a Deus e amar o próximo. Né? Suportai-vos um ao outro, perdoai-vos, caso alguém tenha motivo de queixa. Quem não tem? Fala, quem não tem motivo de queixa? E quem não já foi motivo de queixa? Quem já foi motivo de queixa e por mais que você esforce, você tente, às vezes involuntariamente, não querendo, como diz lá aquele herói, sem querer querendo, você faz uma coisa e fica devendo. Então,
contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também.